Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. É o segundo vídeo, do nosso canal que está começando agora. A gente já falou um pouco no primeiro vídeo a respeito de espiritualidade e a respeito desse vídeo atualmente nós vamos falar um pouco sobre a vida após a morte e eu vou dar a minha opinião particular a respeito desse assunto que é vida após a morte. Esse canal aqui, para quem está chegando agora e caiu aqui de paraquedas, é um canal onde eu exponho os meus pensamentos, onde eu exponho as minhas opiniões a respeito da espiritualidade. Você pode dar a sua opinião, você não é obrigado a concordar comigo, mas, sobretudo, é um canal que fala a respeito de espiritualidade, de coisas espirituais, esoterismo, vida após a morte, a gente pode tocar em outros assuntos futuramente, como assuntos do esoterismo, oráculos e coisas parecidas, tá? Bom, vida após a morte, antes mesmo do cristianismo surgir, ou antes mesmo do nascimento de Jesus, já se falava muito a respeito desse assunto de vida após a morte, e nós já tínhamos em certas culturas a crença da vida após a morte, No Egito Antigo, por exemplo, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios já tinham essa crença de vida após a morte, Eles acreditavam que após a morte a alma passava por um julgamento. Se fosse considerada justo, poderia viver eternamente no campo dos juncos, uma espécie de paraíso, no caso. Por isso, mumificavam os seus mortos e colocavam objetos pessoais nos túmulos para a vida futura. Então, isso aí já é do conhecimento até de muita gente, essa prática dos egípcios, de mumificar os seus mortos, é porque eles acreditavam que numa outra vida as pessoas poderiam usar aqueles objetos se ela fosse uma pessoa boa, se ela chegasse no lugar dos juncos, ou no chamado paraíso para eles, essas pessoas tinham direito a ter uma nova vida, Na Mesopotâmia também, na Babilônia e na Síria, os povos mesopotâmicos acreditavam em um submundo sombrio para onde todas as almas iam após a morte, conhecido como o mundo inferior, ou Kur ou Incala. Lá os mortos viviam uma existência pálida e sem alegria, o que mostra que, mesmo sem esperança de um paraíso, acreditava-se em uma continuidade após a morte. Então você veja que a crença para os mesopotâmios, e para o pessoal da Babilônia e da Síria, também existia ali uma vida após a morte, mas não era a mesma coisa de um paraíso, por exemplo, ou uma vida parecida com a vida material que nós vivemos, Para a religião hindu, 1500 anos antes de Cristo, nos Vedas, textos sagrados antigos da Índia, já existia a ideia de ressurreição, ou samsara, e o karma, a alma, não morre com o corpo, segundo dizia esses textos, mas renasce em uma outra forma, dependendo das ações da vida anterior, Então, aí para os hindus, dependendo de como a pessoa vivia nessa vida, ela ia ter uma outra vida, e essa outra vida, a forma que ela ia viver numa outra vida, ia depender muito de como ela levou a vida dela antes. Na religião persa, cerca de 1.200 anos antes de Cristo, Zaratustra, profeta fundador do zoroastrismo, ensinava que haveria um julgamento após a morte e que os justos iriam para um paraíso, enquanto os ímpios seriam condenados a um lugar de punição. Essa visão
influenciou fortemente o judaísmo e o cristianismo e o islamismo depois. Então você veja só, o cristianismo ele fala, né, de um julgamento após a morte, o islamismo também fala de um julgamento após a morte, e nós vemos aqui que essa crença do julgamento após a morte é parte de uma crença persa, né, conhecida como zoroastrismo, né, que surgiu aí cerca de 1200 anos antes de Cristo, um profeta chamado Zaratustra, né, o profeta fundador do zoroastrismo, né? E para terminar aqui essa lista aqui de povos aí que acreditavam aí em vida após a morte, nós podemos falar também de várias culturas indígenas, né, e xamânicas. 1000 anos antes de Cristo, diversas culturas indígenas americanas, africanas, asiáticas também acreditavam em algum tipo de espiritualidade após a morte, como reino dos ancestrais, reencarnação animal ou fusão com a natureza e os deuses. De vários povos indígenas espalhados aí pelo mundo todo acreditavam na vida após a morte. Tinha uma cultura grega também que falava a respeito de uma figura mitológica conhecida como Caronte, né? Esse termo vem do grego, né? Era um barqueiro do Hades, o deus do mundo dos mortos. A sua função era transportar a alma dos mortos pelo rio Estige ou pelo Aqueronte, dependendo da versão, que separava o mundo dos vivos do mundo inferior ou submundo. Então tinha um ritual, né? Segundo essa crença aí, tinha um ritual para que a alma do indivíduo, a pessoa, pudesse ser recebida por Caronte no mundo dos mortos, né? Para que uma alma pudesse atravessar o rio com o Caronte, era necessário ter sido enterrada corretamente. Tinha que ter um ritual na hora do funeral para que a pessoa pudesse encontrar com o Caronte e ser transportada para o outro lado, né? A pessoa tinha que ter uma moeda, geralmente, que era colocada, né, a moeda na época chamava o dracma. Essa moeda era colocada sobre a língua do defunto ou sobre os olhos do falecido. Essa moeda, segundo a crença, seria usada pelo falecido para pagar o Caronte, pagar a sua viagem no barco de Caronte para o outro lado, né? Se a alma não tivesse essa moeda ou não tivesse recebido os ritos fúnebres adequadamente, Caronte a recusava e ela era forçada a vagar pelas margens do rio por 100 anos. Portanto, Caronte é um personagem da mitologia grega cuja função era conduzir as almas para o mundo dos mortos, uma figura poderosa, simbólica da travessia entre os dois mundos. Então, fiz aí um apanhado para você de alguns povos, algumas nações antes de Cristo que já acreditavam na vida após a morte. E parece que os saduceus, na época de Jesus, os fariseus também acreditavam. Não sei se eram os saduceus, acredito que os saduceus acreditavam até na reencarnação, né? Na vida após a morte. Mas enfim, o meu pensamento a respeito de vida após a morte hoje está baseado muito na ciência e na nossa forma de viver e pensar também. Você tem no seu corpo um cérebro conhecido como massa cinzenta, né? Conhecemos como a massa cinzenta, o cérebro da gente. E esse cérebro funciona como um verdadeiro computador, talvez um perfeito computador, aonde pelos sentidos de tato, paladar, audição, fato e visão, você registra informações no seu cérebro, no seu pensamento, e essas informações formam o seu caráter, formam aquilo que você é. Todas as informações que você junta, desde o momento em que você
nasce até o momento de se tornar adulto, vai forjando o seu caráter e a pessoa que você é. E a partir da pessoa que você é, né, claro que eu também acredito que algumas pessoas nasçam com uma natureza mais inclinada para o bem e algumas nasçam com uma natureza mais inclinadas para o mal, porque às vezes você vê uma pessoa super educada pelos seus pais, uma criança super educada pelos seus pais, e mesmo assim, durante a vida adulta, essa pessoa pode se tornar uma pessoa ruim, pode se tornar um criminoso. Mas o que eu quero dizer é que durante a vida o nosso cérebro guarda informações e isso forja o nosso caráter. E essas informações ficam guardadas no nosso cérebro, na nossa massa cinzenta, né, nesse grande computador, digamos assim, né, por muitos anos, por 50, 60, 70, até 90 anos ou mais, dependendo da idade da pessoa. E às vezes você tem 80 anos de idade, você pode lembrar de coisas que você fez quando tinha 10 anos de idade, ou às vezes você tem 50 anos de idade, você lembra de coisas que você fez quando você tinha 5 anos de idade. Do nada, aquele pensamento lhe vem à memória de algo que você fez quando você era criança. Então, da onde vem esse pensamento? Eles, segundo os cientistas e os estudiosos, esses pensamentos são pulsos elétricos, né? Um neurônio ligado a outro faz com que pulsos elétricos se encontrem e aquele pensamento ressurge, aquela lembrança ressurge. Só que em algum momento o teu corpo físico vai começar a falhar. Você vai ter problema de coração ou problema de pulmão, você vai ficando velho, ou a pessoa sofre um acidente e acaba morrendo, né? Para onde vai aquelas informações que forjou o seu caráter e formou aquilo que você é? Se eram pulsos elétricos e se você está me vendo nesse momento por causa de uma imagem que se transformou em pulsos elétricos, foi jogada na internet e depois transformada em imagens de novo, se você ouve as ondas sonoras num rádio, numa televisão por causa de pulsos elétricos, esses pulsos elétricos podem viajar no ar, né? E a televisão, por exemplo, um certo canal de televisão, ele recebe uma certa frequência e transmite uma programação específica. Para mim, no meu entendimento, o pensamento do ser humano e aquele caráter que ele formou, ou seja, um caráter bom ou um caráter ruim, também é recebido em algum lugar que vibra naquela mesma frequência da pessoa, que a pessoa era em vida ou que a pessoa foi, mas ela não deixa de ter aquele caráter depois da morte, porque esses pulsos elétricos saem do corpo, aqueles pensamentos escapam do corpo após a falência desse corpo material e vão para algum lugar. Se a pessoa era uma pessoa boa, ela vai para algum lugar onde existem frequências boas ou indivíduos que vibrem naquela mesma frequência. Se ela era uma pessoa ruim, ela vai para algum lugar aonde a frequência não seja tão boa e vai ficar junto com indivíduos que vibram naquela mesma frequência, ou frequências ruins ou frequências boas. O fato é que estes pensamentos ficam dentro da nossa massa cinzenta, né, que é o nosso cérebro, e eu não acredito que eles simplesmente se percam no espaço após após o nosso desencarne, né? Então, esse é só um pouco do meu pensamento. Poderia dar aqui poderia dar mais exemplos daquilo que eu penso, mas eu não quero que o vídeo fique muito grande. A gente vai ter muito ainda o que falar, vamos ter muitas outras oportunidades para estar conversando a respeito de espiritualidade. Mas resumindo, eu quero que você saiba disso, né? Após o desencarne do ser humano, ele vai para algum lugar, que vibra na mesma frequência dos pensamentos dele quando ele estava em vida. Ele continua sendo a mesma pessoa, né? E ele será recebido em algum lugar, alguma antena espiritual, algum lugar que capte a frequência
a qual esse ser humano vibrava vai receber ou vai atrair essa pessoa, e ela será recebida e vai estar no meio de outros espíritos ou outros seres ou outras energias que vibram na mesma frequência que ela. Gente, até o próximo vídeo, e a gente vai continuar falando sobre espiritualidade em outra oportunidade.